esporte pra mim sempre teve presente na vida. E aí eu sempre fui preconceituosa em relação à musculação, com aquela coisa de mulher, ai, porque eu vou ficar forte. E a gente não tem noção do que é construir um raio de meio quilo de massa muscular. É verdade. Então, mulheres, fujam dessa. Ela me pediu em casamento. Aí falei, quer saber, eu preciso começar a cuidar. Eu fui treinar e fui fazer musculação. Antes era só esporte de quadra, sempre gostei dessas coisas. Gosto de luta bastante e tal. E eu vejo o quanto fazer musculação focada, porque, né, eu não tinha noção nenhuma, então comecei com acompanhamento e tudo mais, então eu tô ali pra ser submetida ao que ele mandar. E eu não vou ficar com o celular, o cara querendo me falar o que eu tenho que fazer, eu ficar com o celular. Sim. E o que isso mudou, a minha percepção do meu corpo, de autoconhecimento, de conhecimento, de entender como o meu corpo funciona, de me escutar, de, sabe? Às vezes eu vejo as pessoas não entendem o corpo, não sabem como o corpo funciona. E às vezes não é porque não tem conhecimento, que eu não tenho. Mas só de você estar ali presente, você sentir o que você está fazendo, você começa a se entender de um grau completamente diferente. Então, depois dali, tudo que eu fui fazer, executava num nível completamente melhor. Porque a presença de você estar ali executando, você começa a conhecer aquilo que você está fazendo. Você começa a sentir o seu corpo, você entende como o seu corpo funciona. Isso tem nome, isso chama estereognosia, né? E o profissional de educação física, ele chama isso de consciência corporal. Isso é uma inteligência, né? Eu vou fazer uma comparação que pode ter gente que acha engraçado, mas musculação para você ganhar músculo é mais parecida com balé do que com, sei lá, seja alguma coisa. Porque ele é necessário. Então, o que é o balé? O balé é o extremo controle do movimento do corpo humano. Total. Ele é tão preciso que ele fala de posição, de tempo, de situação no espaço, de quanto você consegue duas pessoas equilibrar aquilo. Então, quando você vai fazer musculação, Caio, o que você está fazendo? Você quer ganhar massa muscular. Obrigatoriamente, você tem que ter esse controle do seu corpo muito preciso. Por quê? Porque você está treinando bíceps, você não está treinando o corpo inteiro, senão fica aquele bíceps minhoca, que o pessoal fica fazendo isso daqui. Pô, pelo amor de Deus, isso não existe, isso não faz o menor sentido. Né? Então, até o aluno entender isso, o profissional de educação física, ele gasta, às vezes, meses e anos. O cara que você vê que tem um resultado precoce, ele é um cara que ele entendeu que tem que fazer isso. E como que é a situação mais simples? É você entender que o que você tá para fazer ali... Vou mostrar a foto minha. Não é realizar... Exatamente, né? E você tá ali para fazer uma coisa que é contraintuitiva, que é sentir o esforço. Pensa que toda vez que você está fazendo musculação, você foge da sensação do cansaço. Você foge do esforço. É o contrário que você tem que fazer. Você tem que buscar o esforço, você tem que buscar o cansaço. O sujeito está fazendo bíceps aqui. Ele está na 6ª repetição, ele tem que fazer 12. Ele cansou. O que ele faz? 7, 8, 9, 10, 11, acabou. Blum, solta o peso. Fiz. Músculo não sabe contar. O que ele tinha que fazer? Isso é muito boa. Com muita calma, 6, 7, descansar, 1, 2, 3, 8. Vai na mesma cadência. Exatamente. Faz o que a gente chama de rest pause, né? Dá 5, 10 segundos entre cada. Tenta, não consegue. Tenta, não consegue. Tenta e não faz nada. Falhou. Isso é musculação. Mas não é esse falhou, que chama falha que, não vai mais... Mas aí ele foi bem sucedido, porque ele encontrou, é como se ele tivesse encontrado aquele limiar de transformação dele. Exatamente. Cara, eu achei essa analogia animal, cara, porque eu vou pegando com tudo e tento exportar para vários campos, né? A busca do esforço. Porque quando você foge de alguma coisa, aquele limite, ali você perdeu. Então era como aquela coisa, você tava tão próximo, cara, de buscar o esforço, né? E a pessoa quer fazer o quê? Quantas vezes eu já vi na academia, o sujeito aqui... 16, 17... era 15. O que você tá fazendo aqui, brother? Pelo amor de Deus, né? E como foi pra você acompanhar, principalmente esse último ano, sabe, a sua visão como médico e também como um cara que, enfim, você performa, cara, da alta performance. Como que foi, assim, pra você acompanhar a turma? Como é que foi dentro do ecossistema da saúde? Aí a gente tinha duas coisas, né? Primeiro, você falar a verdade. E segundo, como essa verdade deveria ser dita. Esse é o problema. A maioria das pessoas queria acreditar numa situação, tanto para um lado quanto para o outro. Mas ninguém queria sentar e falar, é isto aqui. E o que eu acho que foi o problema, Caio? Toda vez que você tira o assunto do escopo da profissão que cuida dele,
você está fazendo uma tolice, você está sendo leigo. Sim. Tá? Você cortou o braço, você não vai pedir para o engenheiro te suturar. Você está com problema de coração, você não vai sentar com o chefe que seja o Alex Atala, o chefe do Dom, para falar assim, olha, eu estou com um problema do coração e me salva. Né? Então, por que raio você vai discutir doença com não médico? Desculpa a sinceridade, mas toda vez que você tirou o discurso do médico, cara, o médico ele já tem dificuldade para identificar aquilo. Por quê? Porque o médico ele lida com o princípio da incerteza. E as pessoas leigas, elas olham as coisas como se certeza fosse. Ela pega um artigo científico, que muitas vezes, muitas pessoas nunca leram nenhum. Total. Tá? E ler artigo científico, você tem que saber ler o artigo. Por onde você começa um artigo científico? Você começa pela metodologia, para ver se aquilo é real. Vou te dar um exemplo. Eu não gosto de barco. Eu resolvo fazer uma propaganda contra barco. E aí eu falo assim, vamos testar se o barco ele é um bom método de transporte. E aí eu chego na conclusão, barco realmente é uma porcaria do método de transporte. O sujeito que não sabe ler artigo científico, ele fala, olha, tem um artigo aqui falando que barco é um método de transporte ruim. O cara que é safo, ele faz o quê? Pera lá, deixa eu ver essa metodologia que o Paulo usou. Ah, tá aqui. Então, o Paulo falou o seguinte, ele colocou um barco no meio do asfalto, ligou o barco e o barco não se mexeu. Por isso ele disse que o barco é um meio ruim de transporte, mas é evidente que no asfalto ele não vai usar. Eu fiz uma coisa fadada a ter fracasso. Logo, eu não fiz um artigo científico para descobrir a verdade. Eu fiz um artigo científico para provar uma tese. E esse que é o problema da ciência hoje. Existe desonestidade acadêmica. Existe desonestidade científica. E quando você diz desonestidade é porque não tem um método claro? Não, é porque é um estelionato, Caio. Entendi. É um estelionato. É gente querendo enganar outras pessoas porque usaram uma metodologia viciada, não para descobrir a verdade, mas para provar uma narrativa. E por que eu te falo isso? Eu comecei a publicar artigo no 2º ano da faculdade, quando eu trabalhava na nutrição e metabolismo da Escola Paulista de Medicina. O meu orientador era o professor Fábio Ancona Lopes, que na época, se não me engano, ele é presidente da Sociedade Paulista de Pediatria. Pois bem, e aí sentado com ele, o meu trabalho era sobre obesidade infantil. E o que era o meu trabalho? Eu não cuidava da criança obesa, eu cuidava dos pais. Por quê? Claro. A criança não vai no mercado, a criança não ganha dinheiro, a criança não escolhe, a criança come o que tem em casa. Exato. Então ela está herdando de quem? Então vamos tratar o pai e aí a gente faz coisas, porque não adianta nada você mandar... Assim. Mas é mais pura verdade. E é uma coisa clara, né? Porque, sabe, aí depois tem até aquela coisa que é a falta de noção da pessoa. Porque aí ela põe o filho para comer, sei lá, arroz integral e tá comendo um bife à parmegiana na frente dele. Porra, Caio. Pizza na frente do moleque e manda ele tomar sopa. Pizza é só de sexta, nem vem. E tem pai que fazia isso. Pô, tinha pai que sentava com o filho de 7 anos, 8 anos e rachava uma pizza e os dois matavam uma pizza. Você acha que tamanho que tava esse moleque? Tá, então isso é um absurdo. Então, meu trabalho era isso. Em um determinado momento, o que começou a acontecer? Algumas variáveis começaram a fugir do controle. E eu sentei com o professor e falei, professor Fábio, olha, tá acontecendo isso, isso e isso, eu acho que a gente não vai conseguir mostrar isso. Ele falou, Paulo, você nunca pode ter medo do resultado de um trabalho científico. Se ele tem uma metodologia boa, não existe mau resultado, existe resultado. Quando a gente olha para o conhecimento, só tem 2 situações possíveis. Ou você quer estudar a verdade, ou você quer criar uma verdade sua. Uau. Fique com o primeiro. Forte cara, ali eu entendi. Falei, cara, estudar não é você saber o que você quer, é você saber o que é. E hoje, o que você vê? Por que eu te falo que tem estelionato científico? Porque é só você olhar a quantidade de artigo retratado. Pega, escreve no Google, retratação de artigos científicos. Você vai ver uma pancada de artigo que foi retratado, ou seja, foi retirado porque o artigo está errado. Porque a pessoa falou coisa errada. Não é que é coisa errada sem querer só. É coisa errada proposital.